O direito à privacidade é um direito estabelecido na Constituição e é um direito importantíssimo. De acordo com o direito à privacidade, toda a sociedade, o poder público, ele precisa respeitar os espaços da sua vida. E esses espaços são mais diversos, como, por exemplo, o sigilo das suas contas bancárias, o sigilo do seu voto, o sigilo da sua vida, das suas comunicações, do que você fala na internet, as conversas que você tem, de repente, numa DM do Instagram. Tudo isso merece uma proteção pela legislação. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei importantíssima. E eu resumiria essa lei basicamente em 3 grandes pontos. Ela estabelece para a gente direitos. A gente tem o direito de saber, por exemplo, quais os nossos dados estão sendo coletados, para que esses dados estão sendo utilizados. Ela também tem, por exemplo, um dever de que essas empresas, que o poder público, que utilize os nossos dados pessoais, que eles utilizem com segurança, evitem, na medida do possível, invasões, evitem os vazamentos. E, por último, o que também é muito importante, significa o seguinte: toda empresa e poder público que for utilizar o nosso dado pessoal, ele só pode fazer isso numa das hipóteses legais. Tem várias hipóteses legais, por exemplo, consentimento. Eu só posso te mandar um e-mail comercial, aqui no nosso exemplo, se você autorizar, se você consentir. Então, isso mostra o quanto essa lei é importante para a nossa vida. As configurações de privacidade são itens, são sistemas que os programas e aplicativos têm que permitem ao usuário customizar, adaptar, modificar em relação à sua privacidade. Então, de repente, você pode evitar que um site colete o seu GPS, ou então que um site tenha acesso às suas fotos. É muito importante, especialmente no nosso mundo que nós estamos vivendo com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que os sistemas de privacidade já venham como padrão numa configuração que seja a mais protetiva para o indivíduo. Pegada digital, na realidade, são todos os rastros que nós deixamos na internet. E veja, nós deixamos rastros o tempo todo. Quando você, de repente, vai procurar o preço de uma viagem, né, uma viagem maravilhosa, que você quer ir para um determinado lugar, você vai consultar o preço num site online. Quando você fez isso, você acabou deixando um rastro. O site detectou que é você, detectou o seu número de IP de computador, ele armazena no seu computador algumas informações e, com isso, de repente, você vai abrir o seu Instagram e, num ato quase que de milagre, você vai descobrir uma publicidade daquele site anunciando uma viagem para onde você queria. E você pensa, poxa, deve ser um sinal divino, eu acho que eu vou comprar essa passagem. Olha, até pode ser um sinal divino, mas é bem provável que seja um sinal dos algoritmos dos computadores, que pegaram o seu trajeto na internet e, com isso, geraram informação para você. Ou seja, tudo que você faz na internet é pegada digital. Os cookies, de certa forma, servem para detalhar o que você fez, descrever, armazenar o que você fez no site. E é claro que, ao fazer isso, ele acaba, de certa forma, te vigiando. Muitos sites têm um tipo de cookie que acaba sendo realmente invasivo, porque ele acompanha não apenas o que você faz naquele site, mas em outros sites. Ele sabe de onde você veio, para onde você vai. Então, nesses casos assim, mais específicos, o cookie pode ser realmente um instrumento de vigilância. Procure ler, pelo menos, as políticas dos sites que você visita mais, para você ter uma ideia do que as empresas e os órgãos públicos estão fazendo com seus dados pessoais. A superexposição, o oversharing, é uma conduta cada vez mais comum, infelizmente, nesse mundo de exposição que nós estamos vivendo. Uma coisa é você tirar uma foto
do amanhecer da sua casa. Outra vez é você colocar foto acordando, foto almoçando, foto escovando os dentes, foto indo para o colégio, foto assistindo a aula. Então você coloca quase como se fosse uma prestação de contas da sua vida na internet. Isso acaba sendo muito perigoso, porque você acaba dando muitos detalhes, e esses detalhes podem ser usados para golpes e para crimes. A LGPD, ela estabelece o seguinte, uma proteção para as crianças e adolescentes. Os dados das crianças e adolescentes só podem ser coletados e analisados com o consentimento de um dos pais ou do responsável. O sexting é a utilização das ferramentas de mensageria, né, dos aplicativos de mensagem, das redes sociais, para mandar material com conteúdo sexual. O exemplo mais clássico do que seria um sexting é o envio dos famosos nudes, né? Aquelas mensagens, aqueles vídeos, aquelas fotos de nudez que as pessoas, não só adolescentes, mas que adultos também praticam. E o caso em relação à criança e adolescente é complicado, porque especialmente quando o assediador é um adulto, então você pode até ter a configuração dos crimes lá do ECA. Então, o que é muito importante é conversar com seus filhos a respeito do sexting, evitar o máximo possível contato com pessoas que pedem e nunca mandar. Cancelamento e linchamento são dois conceitos muito comuns nessa era que nós estamos vivendo da internet, onde os ânimos são muito exaltados. Então, se de repente alguém falou uma palavra ou uma frase na internet que poderia ser interpretada como preconceituosa, ela pode sofrer cancelamento. E esse cancelamento pode ser de várias maneiras. Podem, de repente, deixar de seguir essa pessoa, podem fazer protestos perante o empregador dessa pessoa, e pode ter também o linchamento virtual. Pelo linchamento virtual, você tem aí uma série de ofensas que são enviadas para essa pessoa pelas redes sociais, por e-mail. Então, eu vejo que o linchamento virtual ele acaba se traduzindo muito como uma enxurrada de ofensas dirigidas à pessoa que foi cancelada. A gente tem uma lei de 89, a Lei 7716, uma lei que trata da questão da discriminação. E a discriminação no Brasil é crime quando atinge alguns grupos, como, por exemplo, grupos raciais, dependendo da origem daquela pessoa, se ela vem do Nordeste ou vem de um outro lugar, a questão da cor, da religião. Não se pode ter discriminação em relação a opções sexuais ou preferências sexuais, como dizem, e questão envolvendo a pessoas trans. Então, eu colocaria discriminação nesse caso. A questão da intolerância, eu vejo que a intolerância seria uma forma de discriminação. Seriam situações em que você tem aí uma violência, um preconceito contra pessoas específicas, contra grupos específicos. Então, a intolerância contra pessoas que sejam gordas, né? Então tem a questão da gordofobia, a intolerância contra pessoas que estão portadoras de necessidades especiais. Então, há muito nesse sentido essa análise. E quando a gente fala de crime de ódio, normalmente, essa expressão crime de ódio é algo que remete muito do direito americano. E crime de ódio, a gente poderia colocar a discriminação. É a prática da discriminação mesmo efetiva. É de você postar um conteúdo ofendendo um grupo. E no direito brasileiro, a gente pode entender que a liberdade de expressão, que é um direito importantíssimo, é um dos mais importantes e caros direitos de uma sociedade democrática, esse direito ele deve ter limites muito pontuais. Você, pelo fato de liberdade de expressão, você não pode falar tudo que você quer. Você tem alguns limites. E um dos limites é o seguinte: um discurso não pode ser de ódio, não pode incitar o ódio, ou seja, nós devemos matar aquele grupo, nós devemos matar aquela pessoa daquele grupo, isso não pode ser feito. E também, um discurso ele não pode ser no sentido de diminuir, de ofender, de menosprezar pessoas que têm visto a sua religião, o seu grupo social, o fato de serem idosas. Então tem grupos que têm proteção, e a gente precisa respeitar todos esses grupos.